Querida Alice, por favor. A boletinha te chamou de ancião. Deus te use. E ele não é? E ele não é? Começa daí. Gente, tá frio hoje, isso aqui fica frio. Não, amor. Senta aí. Doente. Ali tá frio. Tá tudo bem, Alice? Minha mão. Ou é nervoso. Ou é frio ou é nervoso. Nervoso mesmo. Eu tô sentada ali morrendo de frio. Gente, olha só. No começo, vai ser um pouquinho chatinho. Mas eu vou explicar, porque eu preciso explicar isso para fazer o contexto do texto. Vou pedir para vocês abrirem Atos 1:18. De novo, o quê? Atos 1:18. Vai ser chatinho, porque a gente vai pegar o texto no grego pra gente poder entender melhor as palavras. Eu trouxe aqui impresso. Eu fechei. Não, mas aqui tá diferente aqui. É porque eu juro que isso aqui tava direitinho. Ó, o que tá em azul é o nosso texto. Que boa. O que tá em azul. Que aula. Conferencista Alice. Ó, meu PowerPoint. Olha só, gente. É zoeira, não. Alice Madureira. Alice não olha. Olha só, o que tá em azul é. Dá pra vocês verem? Não, dá. Eu botei Muito grande. difícil. Agora sim. Aí não vai dar. Lê. Lê esse primeiro. Lê esse primeiro. Aí ele sabe, bro. Ele sabe grego. Ó, o que acontece? Esse aqui é o texto de Atos 1:18. Só que o que eu fiz? Eu peguei cada palavra e eu fui traduzindo cada palavra. Então você vai ver que tá diferente da sua Bíblia. A ordem das palavras, uma coisinha ou outra. O que acontece? Na internet não tem a Bíblia do transliterado. A tradução, tipo assim, é interlineado grego com português. Então eu tive que fazer do inglês, por isso que eu usar alguns termos em inglês para vocês poderem entender, porque não tinha em português. Eu passei pro inglês para do inglês passar pro português. Vocês estão entendendo? Tô entendendo. Tá. Então, ó, a gente vai pegar palavrinha por palavrinha, vou botar a mão assim para vocês verem o que é cada palavra, tá bom? O quê? É sério? Alice. Gente, eu dou aula pras crianças, não tinha que ser, podia ser diferente, ó. Ajuda. Você devia estar ali, ó, com beabá, olha. Já Calma, fala, gente, gente, eu senão tô vai curioso. demorar Tô muito. curioso. Ó, vamos lá. Eu não vou saber pronunciar as palavras no grego mesmo, tipo assim, que é alá, uma parada assim, ala, sei lá, uma parada assim, Aí, como eu não vou saber, eu prefiro não pronunciar pra não ficar errado, tá? Aqui, ó, mas recebereis. Vocês estão conseguindo ver o que é cada palavra? Poder, isso aqui é dinamos. Do alto. Essa palavra aqui, isso aqui é um verbo. E em inglês, ele é to come to or upon. E o que acontece? A ideia é que vem de cima. Então, o que vem de cima eu traduzi como do alto. Fui até aí? Esse aqui é o artigo, é T. D, em inglês. The pencil, entendeu? Então, eu traduzi como do. Isso aqui, ó, é santo. Isso aqui é pneumos, é espírito. Vocês não conseguem entender o termo? Mas receberei poder do alto, do Santo Espírito sobre vocês. Estão conseguindo ver? Tá. Cai é o E. E esse aqui é um verbo. O verbo é existir. Só que essa palavrinha aqui, pro inglês, ele traduz como verbo to be. Então, no caso, é ser, então sereis. Aqui é um pronome possessivo, quer dizer for me, né? For me. Então, é minhas, que é o pronome possessivo. Isso aqui é martos. Isso, martos. Que é testemunhas. E eu botei em vermelho para vocês, porque a gente vai usar essa palavra aqui. Aí continua. Para vocês verem que não é enganação minha, ó, essa letrinha aqui é o em, o cai é o e, então é de verdade, eu fiquei amanhã fazendo isso. Então aqui, ó, receber testemunhas em também Jerusalém e
em toda a Judéia e Samaria até o extremo do mundo. Confins da terra, que pode ser traduzido como também extremo da terra. E aqui eu tenho ele transliterado. Ó, fica assim. Tá dando pra ver? Ó. Peraí. Aqui, nesse texto aqui que tá em vermelho, que eu queria falar com vocês. Vocês estão vendo que tá escrito aqui, ó, martíris. Que outra tradução também vai estar com martos, que o JP falou. E aqui a palavra é testemunhas. Eu fiz esse devocional com a Vitória. Ela já até sabe. Então, o que acontece? Quando a gente lê esse texto, lê a palavra martíris, a gente pode até assimilar a própria palavra, a ideia de Marte, porque ela também possui esse sentido. Foi até aí? Assim, gente. Tá? Foi até aí. Então a gente pode associar essa palavra no sentido de Marte. Então vamos ler o texto de novo com o sentido de Marte. Mas receberei poder do alto, do Santo Espírito sobre vocês e serei meus mártires em também Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até o extremo do mundo. Isso muda muito o contexto. Porque quando eu olho essa palavra como mártir, quer dizer o quê? Quer dizer que mártir morre em função de alguma verdade, correto? Então aquela verdade que ele carrega já não é mais a dele, já não é ele em si, mas é a verdade. Faz assim com a mãozinha, tá? Porque às vezes eu posso me enrolar. Então o que acontece? Essa pessoa ela não vive mais para ela mesma. Ela não vai viver mais para os desejos dela, para a vontade dela, para o querer dela. Ela vai viver em função dessa verdade, que no nosso caso é Cristo. Então, aí outra coisa interessante. Aqui tem algumas pessoas que vão falar essa questão da Judéia, Samaria e Jerusalém, que era assim, ó. Esse aqui é o mapinha. Essa aqui é Jerusalém. Vocês estão vendo? E Judéia e Samaria eram como se fossem cidades. Regiões. Regiões. E Jerusalém era uma coisa mais pequenininha. Eu não seria tão específica assim, mas tem gente que aplica nesse contexto, de que Jerusalém seria seu bairro, Judéia e Samaria sua cidade. Eu não seria tão específica, mas a ideia que eu queria passar é que você tem que ser mártir tanto no micro quanto no macro. E ele fala até os confins da terra, ou seja, essa sua postura é em todo o tempo. Eu queria pedir para alguém abrir em Gálatas 2:20. Eu não tô com meu... Gálatas 2:20. Lê aí, professor. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nesse texto a gente vê Paulo falando, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo morreu. Quando Cristo foi crucificado naquela cruz, fomos crucificados com ele no sentido de que não vivemos mais para nós mesmos. As nossas vontades não são as que reinam. E essa semana eu estou fazendo um devocional com o pessoal no WhatsApp, eu tenho as transmissões de algumas pessoas, e o devocional sobre a glória de Deus. É engraçado porque eu vejo as pessoas fazendo então quer dizer, tá lendo, Então, essa semana, no primeiro dia, a gente falou sobre o propósito do homem. O homem foi criado para glorificar a Deus. A cara da Ribeira, que eu também fiz devocional com a Ribeira. E o homem foi criado para glorificar a Deus. E no segundo dia a gente vê como o homem pode glorificar a Deus. O homem pode glorificar a Deus quando ele ama Deus, obedece, confia e é grato. E aí no terceiro dia, que é hoje, a gente viu que o homem ele é incapaz de cumprir com esses 4 pilares assim, que seriam para glorificar a Deus. E é interessante que o texto que eu usei foi... No final eu vou fechar tudo isso, calma gente, tá meio solto, mas eu vou fechar. O texto que eu usei foi Romanos 3:23, eu acho, não lembro, mas que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E o autor, no caso John Piper, ou Paulo, vai fazer o link do pecado e a glória de Deus. Ou seja, se eu não glorifico a Deus, eu peco. Então, se eu descumpro um desses meus propósitos, eu peco. A ideia central é que eu olho pro espelho e vejo, caramba, olha a Alice.
eu começo a adorar a imagem que está no espelho, eu trabalho em função daquela imagem, aperfeiçoar aquela imagem em, caramba, eu vou cuidar da reputação da Alice, eu vou cuidar dos desejos, vou cumprir as vontades da Alice, todo o meu esforço é em prol disso. E isso é o pecado. É quando eu olho no espelho, me enxergo e eu não busco a glória de Deus, eu busco a minha glória. A essência do pecado é viver para si mesmo. Enquanto nós nascemos para glorificar a Deus e quando nós não glorificamos, nós pecamos. Então, quando eu olho esse texto, que a gente tem que ser mártir, né? Eu não sei se eu falo errado. Eu falo errado? Mártir? Não. E a gente tem que ser mártir em todos os lugares, no macro, no micro, em tudo que é canto do mundo, com fins da terra. Eu, tipo assim, posso dizer, como ninguém nunca tá te vendo. Se eu tenho que morrer pra mim, se esse é meu comportamento, eu não posso mais viver pra Alice. Qualquer coisa que eu faça em que eu esteja pensando, não no meu próximo, não na glória de Cristo, e eu faço em função do meu bel prazer, e isso pode afetar alguém, é pecado. Estão me entendendo? Mais ou menos? Eu vou pedir pra alguém abrir em 1 João 3,16. E outra pessoa abre em Marcos 8,35 e outra pessoa abre em Mateus 16,25. Pode ler? Qual? 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Marcos 8,35. Não, peraí, rapidinho, só um minutinho. a gente vai usar. Nisso conhecemos o amor. Cristo deu a vida por nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, quando a gente admira muito uma pessoa, a gente quer ser como essa pessoa. Se o nosso alvo de admiração é Cristo, nós queremos ser como Cristo. A gente, como cristãos, somos pequenos cristos. Então, assim como Cristo morreu, temos que morrer. Então, e ele fala, pode ler pra mim a última parte sobre Cristo morreu. Nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Que isso, hein? Sem ler, mas tudo bem. Então, esse é o nosso propósito. Não é viver para nós mesmos, não é viver para os nossos sonhos, não é viver para a nossa vontade. Mas é viver para glorificar a Cristo. E isso vai gerar morte. E morte não é algo agradável. Morte não é algo que a gente faz sorrindo às vezes. Mas é o que tem que ser feito com contentamento no coração. Os nossos desejos, principalmente, eu estava falando com a Ana Vitória sobre sonhos. Cuidado com os seus maiores sonhos, porque esses sonhos podem se afastar de Deus. Porque às vezes você pode colocar esse sonho e lutar em prol daquilo e aquilo ali não ser a vontade de Deus e você começa a lutar pelos seus próprios desejos em vez de lutar pela vontade de Deus. No começo podia até ser a vontade de Deus, mas aí passou a ser seu maior sonho, sua maior vontade. Se aquilo ali não se realizar, você não consegue se ver sem aquilo. Então, cuidado com os seus sonhos, cuidado com as suas vontades, morra pra si mesmo. Lê pra mim, é Marcos o seu? Lê pra mim, Marcos. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Mateus. Alguém abriu? Mateus 16, 25. Eu abri. Vai. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perder... é mesmo. Não, o finalzinho muda, né? Quem perder a vida por minha causa, achará. Tá, acho que o teu era salvá-la, né? Salvá-la. Tá. Nesses dois textos a gente pode pensar, caramba, é uma desgraça viver em função do outro. Tipo assim, você te deu como trouxa. Porque eu vou fazer tudo pelo outro, não vou lutar pelas minhas vontades, pelos meus desejos, eu vou perder a minha vida. Mas quando Cristo vê isso, ele vê, olha só, você não vai perder, você vai encontrar. Porque você não está buscando por coisas que são efêmeras, que vão passar, mas por coisas que são eternas. Então, quando eu luto e eu perco a minha vida por coisas que são eternas, eu nunca vou perder a minha vida. Porque eu posso um dia, talvez, não realizar esse sonho, mas eu vou realizar o maior feito que eu posso um dia ter na minha vida, é estar com Cristo no céu. Então, meu foco não está nisso, não está no sonho, não está nas coisas dessa terra, está em estar com Cristo. É isso. Amém? Quer comentar alguma coisa? Me chamou muita atenção a questão do testemunho e do marketing. Então, assim, essas pequenas, não foi nem substituição, foi livro original, de significado. Tipo assim, muda completamente o sentido do texto e deixa muito mais forte o texto. E tem tudo a ver com o que ela falou, com a confiança
personagens e também Mas legal que é legal demais, porque ser testemunha é você falar que o Cristo morreu. Mártir é você literalmente morrer, né? Não E só às vezes a falar gente associa o morrer, tipo, fisicamente, mas quando às vezes é você morrer pra si mesmo também, né? E dessa forma você pra ser Cristo. É. Acho que, pra mim, foi muito relevante pensar o seguinte: todo mundo, quando pensa em morrer, logo sente capaz para tarefa. Entendeu? Mas só que é ligado a palavra mártir a receber poder do alto. Ou seja, nós não faremos isso porque somos capazes de fazer o que não somos, mas Deus vai capacitar a gente para isso. Tanto para aquela morte diária, como Jesus fala em Lucas 9:23, quem quiser vir após mim, tome essa cruz e morra diariamente. E aquela morte mesmo, entendeu? Que os pais da igreja, muitas pessoas da história da igreja morreram por favor do Evangelho de Jesus Cristo. E vai nos capacitar para isso. E é como se também a morte por Cristo, tanto diária quanto uma morte física, literal, fosse o combustível para o avanço do Evangelho. Ele está falando, vocês vão levar o Evangelho morrendo. Entendeu? Eu acho que sem essa morte não tem como. E eu penso no ministério aqui da seguinte forma, quando eu analiso essa passagem, por exemplo. É uma tentação quando jovens, alguns jovens, também rapazes, veem certos homens tendo destaque midiático no meio do ministério. Entendeu? Aqueles caras estão lá. E a tentação é você desejar o ministério pelo destaque midiático e não pelo ideal de morrer por Cristo. Entendeu? Então acho que quando eu colocar dessa forma, a palavra no original é morte por amor a Jesus Cristo, então acho que fica perfeita a definição. Eu gosto muito da ideia, eu não sei se foi essa ideia também, mas me pareceu. Não sei se vocês sabem, mas morreu muita gente quando estavam construindo a ponte de Niterói, e elas morreram. E de alguma forma elas morreram pela ponte, mas elas não tiveram intenção. Elas queriam voltar para casa no fim do dia. Só que houve algum problema de acidente, algumas morreram afogadas, morreram soterradas, elas morreram pela ponte. E existem pessoas que sabem até o nome dessas pessoas que morreram pela ponte. Mas elas não fizeram isso de forma intencional. Elas apenas se acidentaram. É estranho pensar que quando você diz que morremos pela causa, me faz parecer que a causa continua vivendo em mim e depois de mim. Então o fato de eu viver pelo Evangelho e morrer por ele é me anular enquanto eu, porque eu sei que isso vai continuar vivendo fora de mim, depois de mim. É uma causa eterna. A gente quando compra um carro, uma casa, faz alguma coisa assim, parece que, beleza, é estanque, acaba ali. Mas assim, e o cara que morre, e a gente vai lembrar dele, e a gente vai se fortificar e vai levantar e vai orar, sabe? Não é que nem o cara da ponte. A ponte está lá e ninguém liga pra eles, mas ainda falamos de Paulo. Mesmo depois de morto, não dá pra falar mais dele. Então me chama a atenção essa morte intencional. Pode sair daqui? Porque eu tô esperando você sair do lugar pra eu Não, vir. tava vendo se alguém ia refletir mais, porque é um assunto tão interessante. Parabéns, foi muito bom, tá? Eu me senti assim na escola do Mico dos adultos. Né? crianças. Não, você mandou um bem pra adultos. Louvado seja Deus. Os adultos dados por uma criança. Então agora é a família e cá por outra. Foi muito bom, Alice. Obrigado. Muito bom, Ó, sacanagem isso, hein? Nós vamos estar falando. Será? Oi? Será? Deixa eu buscar essa folha. O quê? Nós vamos estar falando sobre atributos de Deus. A Denise vai dividir comigo aqui e eu vou contar outros para dividir em outras semanas, se vocês estiverem dispostos aí. Nós temos duas temáticas hoje e a W. Tozer disse que aquilo que eu sei acerca de Deus é a coisa mais importante que eu sei acerca de mim mesmo. Então, quando eu descubro algo sobre Deus, eu na verdade estou descobrindo algo que vai se desdobrar em mim. E quando eu sei que Deus é, eu posso descobrir duas coisas. A primeira é que eu não sou e a segunda é que eu devo ser. Então, estudar os atributos de Deus não é apenas estudar os atributos de Deus. É estudar os atributos de Deus e aquilo que Ele vai fazer no homem quando o homem descobrir que tem que ser parecido com o seu Criador. Portanto, eu gosto muito dessa frase de todos. É claro que ninguém aqui está pensando em onipresença, né? Esse negócio todo assim, tipo, eu vou estar em todos os lugares. Ninguém está pensando nisso. A gente está pensando em atributos morais, embora a gente vá fazer referência a outros.
Hoje, 2 momentos serão momentos de discussão aqui e debate. Vão ser o atributo da verdade, Deus ser verdadeiro e Deus defender a verdade, e o atributo da justiça, Deus ser justo. Eu não sei se o Adonias foi para esse caminho, justificador, enfim. Mas, quer falar alguma coisa de abertura? Sim, cara, com certeza. Valeu. Uma coisa que eu acho interessante é pensar o porquê e qual a necessidade de estudar os atributos de Deus. É imprescindível que a gente estude os atributos de Deus. Tem vários motivos para isso. Se alguém puder, abra para mim em Jeremias 9, versículo 23. Aí lê o versículo 23 e 24. E uma outra pessoa voluntária aí, amada por Cristo, abra em João, capítulo 17, versículo 3. Chamado ou eleito? Que é? Ele não tem chamado. Não sei, quem o Espírito Santo chamar. João capítulo 17. Não pode. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Agora quem abriu em João, lê por favor. João 17, verso 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, eu creio que é importante, e é bíblico pensar dessa forma, que a gente estude os atributos de Deus, ou melhor, estude o caráter de Deus, quem Deus é e como Ele age, porque esse é o propósito inicial, central e principal da vida do homem. Você existe para conhecer a Deus. Boa tarde. Tranquilo, com vontade. Vocês existem para conhecer a Deus. Eu existo para conhecer Deus. Esse é o porquê que Deus nos colocou aqui. Conhecê-lo e deleitar-se nesse conhecimento dele. Percebe o seguinte: em Jeremias é dito que a glória da vida do homem é conhecer o próprio Deus. Eu acho que hoje a gente se gloria em muitas outras coisas, correto? E por isso não temos um conhecimento tão profundo assim a respeito do próprio Deus. Outra coisa, Jesus define a vida eterna como conhecer o próprio Deus. Então imagine o seguinte: Jesus Cristo veio para cumprir a missão. E qual foi essa missão? Nos resgatar do nosso fútil procedimento, da nossa alienação em relação a Deus, da nossa distância contra Ele, nos redimir da culpa que tínhamos diante de Deus e nos dar a vida eterna. O propósito principal dele foi dar a vida eterna. E no que se resume esse propósito? Ele é igual ao que esse propósito? A conhecer o próprio Deus. Então, no final das contas, todo o propósito redentor que custou caro para o próprio Deus, a morte do seu próprio filho, teve como finalidade que a gente o conhecesse. Deus nos resgatou com esse objetivo. Esse é o primeiro ponto, porque eu diria que é importante a gente estudar os atributos de Deus. Não apenas nessa série de mensagens que haverá na Dominical, mas depois a gente estudar a fundo também por meio das escrituras mesmo, por meio de livros que falam a respeito dessas coisas. Mas um outro ponto que eu diria também é a questão do engano doutrinário também. O Paul Austin fala uma coisa que é bastante interessante e estarrecedora também. Ele disse: é capaz que eu entre na igreja de uma pessoa e eu faço uma série de mensagens sobre os atributos de Deus, e depois que eu terminar, aquela pessoa diga o seguinte: esse não é o Deus que eu conhecia, esse não é o Deus que eu cria. Entendeu? Então, em primeiro lugar, nós conhecemos a Deus com o propósito central das nossas vidas, e nós somos libertos depois do engano que temos a respeito de Deus, e a gente, como pode dizer, se conforma a um padrão correto, uma doutrina correta a respeito de Deus. E isso auxilia a gente na nossa própria vida. Não é em vão isso. Toda vez que a gente alimenta um tipo de pensamento a respeito de Deus que não convém ao que é o verdadeiro Deus, nós estamos construindo um ídolo para nós mesmos. Isso vai nos prejudicar grandemente. Entendeu? E não conhecemos o próprio Deus, conheçamos os atributos de Deus, para que a gente não fique preso a uma certa... ao que o nosso imaginário projetou e que não corresponde ao Senhor verdadeiro. E Oséias vai falar, né? Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. A questão que o Adonias está levantando é tão relevante que antes de Moisés, tudo que se conhecia acerca da divindade foi criado pelo próprio homem. Então você pensa nos deuses gregos, você pensa nos deuses persas, você pensa em todo tipo de divindade que houve até então. Todas elas proclamavam uma paixão humana. Um Deus da guerra, um Deus da paz, um Deus do amor, as proclamações acerca do próprio homem.
quando Moisés pergunta a Deus quem ele é, eu acho que essa... Tipo, o que eu vou dizer que tu é, para eu poder falar para quem eu vou abordar? E Deus, ele se identifica como eu sou. Significa que, de alguma forma, ou muitas, Deus quer ser conhecido como quem ele é, em sua totalidade. Eu sou, diz que eu sou te enviou. Eu sou a realidade última. A ideia de nós conhecermos a Deus de verdade, o Adonis citou aí com muita propriedade, é nos afastarmos também da idolatria. Gente, isso é muito mais sério do que parece. Alguns pais da igreja definiam tudo em 2 termos, paganismo e cristianismo. Tudo é pagão ou tudo é cristão. Tudo adora a ideia da troca, eu dar dinheiro, sacrifícios, você deve lembrar da Idade Média, chibatadas nas costas. Tudo isso acontecia, purgatório, por ausência de conhecimento verdadeiro e genuíno acerca de Deus. Então, quando nós falamos das aberrações cristãs, você deve ouvir algumas seitas aí. A gente teve seitas na década de 70 de gente morrer, tomar remédio, esperar alienígena. Todo mundo na expectativa de ter conhecido alguma coisa acerca da verdade de Deus, de quem Deus é. Então, quando nós nos afastamos do verdadeiro conhecimento acerca de Deus, como diria Paulo, tateamos, mas não encontramos. Os homens tatearam por muito tempo. Reitero a fala dele, se você e eu não gastarmos tempo sabendo quem Deus é, nós vamos cair em armadilhas doutrinárias, armadilhas idolátricas, vamos cair na mão de homens corruptos, falsos profetas, nós vamos cair na mão de todo tipo de engano. E olha, em alguns momentos Deus até mesmo permite o engano, por nossa negligência em relação ao conhecimento da verdade. Nabucodonosor me lembra muito o exemplo de um cara que estava bem perto, bem longe de Deus. Nabucodonosor tem aquela relação com Daniel, né, de ver que Deus fala com aquele Daniel ali de uma maneira especial, mas só quando ele tem uma prensada muito bem dada é que ele reconhece, pelo menos reconhece quem Deus é. Eu não sei se ele se converte, a gente que é otimista, mas o Deus dos céus de Daniel é assustador. Ele transforma o Nabucodonosor num bicho que vai pastar num pasto. Ele fica lá jogado por um tempo. E sabe, aí o Paul Washer falando sobre essa questão, né? Se eu pregar Salmos, o pessoal vai se escandalizar. Se eu pregar o Deus de Salmos, o pessoal vai se escandalizar. Você imagina você chegar e falar assim, olha, eu sei de um caso na Bíblia que Deus colocou um homem comendo capim. Que isso? Deus não vai fazer um negócio desse. Fez. Era um rei poderoso. E Deus colocou esse homem lá comendo capim para ele saber quem manda nesse mundo. Sabe uma outra coisa que também a gente não costuma pensar? É que se temos uma visão inconsistente de Deus, se a gente tem uma concepção de Deus que é frágil, fraca, pequena, não profunda, nós vamos ter uma vida cristã inconsistente, fraca, frágil, pequena e não profunda. Isso vai afetar diretamente. Se a gente sabe o quanto Deus é amoroso, por exemplo, dá só um exemplo tipo de Deus, nós nunca, por exemplo, vamos nos sentir mal porque certas pessoas não correspondem ao nosso amor. Porque se sentimos satisfeitos em saber que Deus nos ama plenamente, completamente. Um amor incomparável, um amor incondicional. Outra coisa também, a gente se torna aquilo que a gente adora. Isso é uma grande realidade bíblica, mas que talvez não fique tão clara assim. Por exemplo, vocês vão perceber que lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que os homens trocaram a glória de Deus em mentira. Trocaram a visão de Deus incorruptível em imagem de homens corruptível. Percebe o seguinte, eles começam fazendo isso. Primeiro, corrompendo a compreensão que eles têm a respeito de Deus, do que é divino, do que é divindade. Depois, sabe o que acontece? No versículo 27 e 28 de Romanos, vai dizer que eles trocaram a maneira como eles se relacionam uns com os outros. Percebe isso? O conhecimento de Deus afetou a maneira como eles se relacionavam com as pessoas. Os homens deixaram o trato normalmente de relação sexual com as mulheres e começaram a se corromper, se atraindo e se... como pode dizer? Palavra certa. Isso, se envolvendo com outros homens. Outra coisa também, ali no texto do capítulo 6 de Isaías, tem uma parada que é intrigante ali. A gente nunca olha com muito cuidado para aquele texto, porque a gente só pensa só numa perspectiva de chamado missionário. Isaías está ali, foi convocado para Deus para ser um profeta de Deus. Isso é grandioso, isso é uma realidade. Mas só que tem uma coisa interessante ali. Deus diz ao profeta Isaías que ele vai falar para aquele povo, e aquele povo não vai dar ouvido, e aquele povo não vai enxergar. Aquele povo vai estar insensível em relação ao próprio Deus. Não sei se vocês já perceberam, existem até alguns salmos que constatam isso também, mas isso é muito semelhante a um ídolo. Ele não ouve, ele não vê, ele é insensível. Por que aquelas pessoas se tornaram assim diante da pregação de Isaías?
Elas se tornaram daquela forma porque elas adoraram coisas que eram daquela forma. Eles adoravam ídolos que não falavam, que não viam, que não sentiam. Entendeu? Diferente do verdadeiro Deus. Por isso que eles agiam e pensavam daquela mesma forma. Eu quero colaborar com a tua fala em Salmo 115, se você puder abrir. Salmo 115, eu falo exatamente o que o Daniel está falando. Em gênero e grau. Salmo 115, o título aqui na minha Bíblia é Honra Somente a Deus. Salmo 115. Qual é o juízo do cara não estar adorando a Deus de verdade ou ao Deus verdadeiro? Salmo 115 vai falar assim, ó, vê se tu acha aí na tua Bíblia. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, o que está escrito aí? Nosso Deus, no céu está nosso Deus e faz tudo conforme lhe agrada. Prata e ouro não são ídolos deles, obra das mãos, são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca? Não fala. Tem olhos? Não vê. Tem ouvidos? Não ouve. Tem nariz? Não cheira. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que fazem e quanto neles confiam. Leia o 9 comigo aí. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vamos pensar que eu estou com um ídolo aqui na minha parede, desse estilo aqui de prata e ouro. Olha, eu estou muito triste hoje. Aconteceu isso com meu filho. Aí eu entro ali, estou vendo aquela imagem, aquele ídolo, né, clássico, ídolo clássico da imagem, né? Ele fala, ele ouve, ele sente. Estou falando com quem? Comigo. O ídolo, ele realiza a pessoa e não a existência de um ser. O que eu quero dizer é, o ídolo é a nossa expectativa acerca de nós mesmos. O ídolo nada é, porque o ídolo é eu, é você. Quando eu idolatro uma imagem, eu estou falando comigo. Eu estou falando com a minha ideia acerca de quem Deus é. E não com Deus. Ou seja, assim, quando ele fala assim, o verso 8 é muito brutal, né? Tornem-se semelhante a ele os que fazem. É mais ou menos assim, você está fazendo isso? Você é isso. Você está com um Deus que não pode andar, um Deus que não pode fazer nada por você. Você está carregando ele porque ele não pode andar. Sabe o que quer dizer isso? Ele só vai até onde você vai. Ele só anda até onde você anda. Ele só fala o que você fala. Ele só ouve o que você ouve. Ele é você. O ídolo é você. É o seu gosto pessoal, é o seu intento, é a sua expectativa. Não existe outro Deus senão o Deus verdadeiro, porque todos os demais somos nós mesmos personificados dos nossos gostos. Não, você já respondeu uma pergunta. Qual era a pergunta? Eu ia perguntar, então, em resumo, a gente adora nós mesmos, a gente adora nós mesmos. Pense nos deuses gregos, por exemplo. Maria. Maria não é aquela Maria não é a Maria da Bíblia. Mas não é de jeito nenhum. A Maria da Bíblia falou, eu sou escrava desse aí que vai nascer na minha barriga. Quando a gente idolatra alguma coisa, e é como o Calvino costumava dizer, nosso coração é uma fábrica de ídolo. Nós temos a tendência a se apropriar de coisas para poder adorar e amar aquela coisa incondicionalmente. Entendeu? Nós fomos criados dessa maneira, Deus nos projetou dessa maneira. A questão é para onde canalizamos isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando Deus não é o centro, quando Deus não é o meu Deus, quando eu não tenho uma ideia verdadeira sobre quem é o próprio Deus, ainda nessa ideia de idolatria, as minhas próprias emoções, afeições, minha maneira de pensar fica descentralizada. Não sei se vocês conseguiram entender isso, mas eu vou tentar explicar mais ou menos. Quando uma mãe, por exemplo, idolatra o filho, ela está dando um amor que deveria ser dedicado a Deus àquele filho, entendeu? Então você está vendo que ela tem uma certa dependência daquilo. Se ela perde aquele filho, aquela mulher provavelmente morre. Entendeu? Agora, quando as pessoas estão num relacionamento, por exemplo, e elas idolatram aquela outra pessoa, quando aquele relacionamento acaba, ou quando acontece alguma coisa que prejudica esse relacionamento, aquela pessoa ela perde o chão. Entendeu? Agora, imagina se essa pessoa, nessas relações, o centro dela, o foco dela, o Deus do coração dela é o Deus verdadeiro. Se o filho morre, ela permanece firme. Entendeu? Porque os salmos vão dizer que Deus é o nosso rochedo, que Deus é o nosso baluarte, que Deus é a nossa firmeza aí que nos sustenta. Se o relacionamento dá ruim, dá problema, a pessoa permanece firme. Porque o coração dela, a afeição do coração dela não está primordialmente dando preferência àquilo. E ela permanece firme. Então, além da gente estar
como pode dizer, sujeito a um grande juízo de Deus, não adorando a Deus pelo que Ele é, e o verdadeiro e único Deus, a nosso próprio ser em questão, a nossa própria humanidade, ela perde a estabilidade. Nossa própria humanidade é comprometida. E às vezes a gente tem conceitos errados acerca de coisas que Deus já falou muitas vezes. O contrário de amor não é o ódio. O contrário de amor é gostar muito. Porque se o amor é doar, o contrário é pra mim. Quando eu gosto muito, eu só quero pra mim. Eu gosto muito de você. Eu não quero que ninguém toque em você. Eu não quero que ninguém chegue perto de você. Eu gosto muito de você. Eu quero só pra mim. Amor na Bíblia não é sexo. Amor na Bíblia é sacrifício e oferta. Então, para um cristão, gostar muito de alguma coisa é às vezes bem perigoso, porque ele pode não dividir com ninguém. Então, o ídolo, eu gosto muito dele. Eu gosto tanto dele que ele é só meu. Eu gosto tanto de você que ninguém mais pode ter você. Eu gosto tanto do filho que eu não quero dar ele para ninguém. E aí eu começo a idolatrar, achando que estou amando. Estou dando comida, estou dando casa, estou dando tempo, estou dando atenção. Pode parecer que o contrário de amor é ódio, mas o ódio ainda há uma chance, porque pelo menos no ódio a pessoa está livre, para outras pessoas poderem alcançar. No gosto muito, é só para mim. É só para mim, eu gosto muito para mim. Tá entendendo? Então, os conceitos que a gente arruma acerca de amor, ódio, verdade, justiça, eles têm que ser alinhados com as Escrituras. Eles têm que ser alinhados com as Escrituras. Eu posso dizer, sinceramente, que Ana amava seu filho Samuel. Ana amava Samuel. Ela não gostava muito. Quem gostava muito era Eli. Ana amava. Eli gostava muito. Porque Ana deu o filho. Samuel. Exato. Ana foi um Cristo. Amava tanto que deu. Quem ama muito dá. Quem gosta muito idolatra. Não tem como dividir. André, como base até o que você está falando, a gente vai pegar o versículo que a Alice citou, né? 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar vida pelos irmãos. Então, nisso a gente conhece o que é o amor, né? Dar a vida. Se o amor é dar, o que é o contrário do amor? Não dá. É só pra mim, eu gosto muito, é meu. Acabou. Não quero pra mais ninguém, só pra mim. Né? Desculpa estar um pouco interpretativo, assim, mas eu tenho outra dúvida. Por que o ser humano ele é tão propenso a não idolatrar a Deus? Em que sentido? Eu estou aqui, eu estou disposta aqui, eu estou certa de que Cristo é o meu Senhor, de que Deus é meu Senhor e tudo mais. Mas a qualquer momento, sem mesmo eu perceber, eu posso estar saindo, desviando desse caminho de adoração somente ao Deus verdadeiro e adorar, por exemplo, um cantor, um ator, uma série, sem mesmo perceber, sem mesmo estar ligada. Assim, a gente nunca... porque o ser humano nunca está propenso assim, não, eu preciso adorar algo, então vou adorar inteiramente a Deus. E acaba saindo disso com muita facilidade. Eu não sei se vocês conseguiram entender mais ou menos. Porque assim, adorar as outras coisas são muito fáceis, são assim, prende a gente com muita facilidade. Quando se trata de Deus é muito difícil.